Salve, salve, galera do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Juan Fernandes com mais uma aula de Geografia. E nesse vídeo vamos falar sobre a divisão da América do Norte, tá? A América do Norte, ela não tem basicamente uma regionalização, como a América do Sul, tá? Como a América Central, que a gente trabalha aqui no curso com outros vídeos, tá? Então vai lá dar uma acessada. Mas a América do Norte trabalha com uma divisão ali, onde a divisão é basicamente feita pelos territórios, perfeito? Então a gente vai ter aqui nessa divisão, tá? Estados Unidos, México, a Groenlândia e a gente vai ter o Alasca, perfeito? O Alasca pertencendo aos Estados Unidos. Então vamos para a característica dessa divisão. Bom, falando um pouquinho do Canadá, né, a gente vai ter um país com uma grande riqueza de recursos naturais, então, né, tem reservas de minério. A gente vai ter o Canadá também, né, com uma forte indústria acerca das extrações vegetais, tá? Então, por conta de presença de florestas de coníferas, no Canadá a gente vai ter um extrativismo vegetal muito forte, produção de celulose, né? O que gera sérios impactos à população local. Então a gente vai ter ali principalmente alguns povos nativos sofrendo esses impactos à medida em que essa extração de recursos vai avançando, né, sobretudo em direção à região norte, tá? A gente vai ter um elevado IDH também, tá? O Canadá aparece como grande destaque em escala mundial, de acordo com o seu IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, por conta da grande qualificação, né, e da grande capacidade de acesso, né, e de disseminação da educação pelo país. A gente vai ter também um acesso à saúde, tá? Bem satisfatório, atendendo a população local. E a gente também tem, né, um PIB também como destaque. É claro, o Canadá não se assemelha aos Estados Unidos dentro dessa potência econômica, até porque o Canadá, apesar de ter, né, uma economia forte, tem indústrias importantes, tá? Como as citadas, né, acerca ali do setor primário, né, indústrias de transformação. A gente também vai ter indústrias de alta tecnologia. Então, mas ainda assim o Canadá depende um pouco, né, dos produtos que serão importados pelos Estados Unidos, sobretudo, né, os automóveis. Então a gente vai ter uma GM muito forte, né, no mercado canadense. Para além disso, o Canadá, né, nos períodos de inverno tem parte do seu território afetado por queda acentuada de temperatura. E a parte do seu território também envolve a porção litorânea, por conta da corrente do Labrador, tá? E aí, isso vai fazer com que haja uma necessidade muito grande de uma interação com a porção mais ao sul. E por isso a gente tem, né, uma concentração populacional tendendo ali a região dos Grandes Lagos. Beleza, galera? Somado às questões climáticas, a gente vai ter também as questões de transbordamento dos investimentos estadunidenses, que vai fazer ali, né, eu vou mostrar um mapa para vocês da área ali do Manufacturing Belt nos Estados Unidos, e esse investimento nessa região vai fazer também com que haja, né, uma relação de investimentos no Canadá, tá? Do ponto de vista de problema, a gente tem Quebec, por exemplo, né, com uma cultura muito mais ligada a uma perspectiva francesa. Então, num passado colonial, a gente vai ter ali, né, um domínio francês em Quebec, por exemplo, e aí a gente vai ter, né, movimentos separatistas cada vez que se apresenta um problema social no Canadá. A gente tem esses movimentos separatistas acerca de Quebec livre, beleza? O governo canadense ele tenta combater isso numa medida ali de disseminação da cultura francesa, da cultura local, né, de origem francesa, por todo o território, visando, né, integrar aquela população ao território nacional, e integrar o restante do território nacional de ocupação inglesa, tá, à cultura de origem francesa dessa região. A gente vai ter o México, tá? O México é importante nessa perspectiva de produção de prata, de petróleo, tá? O México também vai atender do ponto de vista ali
econômico, né, vai abrir o seu território para receber as maquiladoras, indústrias instaladas principalmente pelos Estados Unidos, tá? No acordo entre México, Canadá e Estados Unidos, onde essas empresas vão utilizar a mão de obra extremamente barata mexicana, né? Então são basicamente montadoras que não requerem uma mão de obra extremamente qualificada, e os mexicanos ali se colocam à disposição de trabalho por longas jornadas, tá? De trabalho diário. A gente vai ter, no ponto de vista ali de relação territorial, México, Canadá e Estados Unidos, né, dentro desses acordos econômicos, que a gente fala aqui no curso também, tá? Em outro vídeo, né, sobre blocos econômicos, a gente tem o México com uma fragilidade econômica muito grande, um processo de ocupação, né, uma concentração fundiária, né, uma dependência de investimento externo, uma dependência, tá, cada vez maior das maquiladoras, o que causa uma falsa percepção ali de desenvolvimento econômico, beleza? O que vai acabar maquiando esse processo de industrialização mexicano. A gente tem a Groenlândia, né, território autônomo da Dinamarca, maior ilha do mundo, né, e dentro dessa perspectiva ali apresenta, né, áreas muito importantes, né, de reserva de zinco, chumbo, carvão mineral, ouro, tá? Então é uma região muito importante do ponto de vista de extrativismo, tá? Apresenta também, assim como o Canadá, né, áreas congeladas no seu território por conta da sua posição geográfica. E por fim, as ilhas de Clipperton e Bermudas, antes da gente entrar, né, no debate sobre o território dos Estados Unidos, sobre a importância dos Estados Unidos na América do Norte, tá? Bom, a ilha de Clipperton pertence à França, é um atol, tá, localizado no Pacífico, e a gente vai ter, né, a ilha de Bermudas localizada, né, é um território ultramarino britânico localizado aqui, né, próximo aos Estados Unidos, no Atlântico, onde vai formar ali o famoso Triângulo das Bermudas, tá? Aqui Clipperton, né, é um atol, é uma ilha coralínea, tá, que pertence à França, perfeito? Ali na ilha, a gente tem a extração de guano, né, foi muito caracterizada ali a extração de guano, que é um fertilizante, tá, agrícola, mas hoje essa ilha basicamente não tem uma atividade econômica, uma ilha de diversas catástrofes, tá? Diversos conflitos aconteceram nessa ilha aqui. E a gente vai ter aqui, né, a ilha de Bermudas, onde a gente tem os grandes acidentes que ocorrem, né? E a gente vai ter ali lendas sendo criadas, né? A última teoria bem aceita pela ciência sobre o Triângulo das Bermudas é basicamente um grande volume de gases, sobretudo de metano, tá? Que vai se concentrar nessas águas, diminuindo a capacidade de flutuação das embarcações, e também essa liberação de gases na atmosfera vai provocar incêndios, tá? Vai provocar explosões em determinadas aeronaves, perfeito? Então, a última teoria aceita sobre o problema envolvendo, né, o Triângulo das Bermudas é essa. E aqui agora falar sobre os Estados Unidos, principal economia mundial, tá? Vai se tornar um grande destaque a partir das guerras mundiais. Os Estados Unidos têm uma ação muito forte, né, ao longo do século XIX e século XX na América, tá? E principalmente na América Latina, onde a gente vai ter, né, intervenções importantes acontecendo na América Latina, tudo isso tentando criar uma área estratégica ali, né, de relação geopolítica, tá? Então a gente vai ter participação estadunidense no Canal do Panamá, a gente vai ter, né, participação estadunidense em revoluções, tá, na América Latina, a gente vai ter participação estadunidense ao longo do século XX, né, dentro de políticas internas de diversos países na América, tudo isso visando, né, aumentar a sua área de influência, beleza? As guerras elas são fundamentais, né, para uma ascensão estadunidense, basicamente porque, sobretudo a partir da Segunda Guerra Mundial, quando a gente tem ali a Conferência de Bretton Woods, os Estados Unidos vai assumir, né, um papel de grande importância e de grande destaque na economia internacional por conta do ouro, por conta do dólar, perdão, né? A gente vai ter o padrão
ouro-dólar se estabelecendo, então o dólar vai se tornar a moeda de troca internacional. E aí, é claro, a gente vai ter também os Estados Unidos assumindo esse papel. Dentro dessa perspectiva ali pós-Segunda Guerra, a gente tem, né, a Guerra Fria, e aí as áreas de influência estadunidenses vão se ampliar cada vez mais, então a gente vai ter a partir do Plano Colombo, a partir do Plano Marshall, né, plano de reestruturação de países, o Colombo na Ásia e o Marshall na Europa, né, onde na Europa ali a gente vai ter a Alemanha se sobressaindo a partir desses investimentos estadunidenses. Então essas áreas de influência dos Estados Unidos vão cada vez mais se ampliar. Tá? Com o declínio da União Soviética e o seu fim, né, nos anos 1990, os Estados Unidos vai ascender, né, como principal potência mundial, econômica, política e bélica. Perfeito? A gente tem algumas outras potências econômicas regionais, como o caso do Japão, o caso da Alemanha. A gente tem algumas potências bélicas, como o caso da Rússia, por exemplo, que vai herdar, né, o aparato militar soviético, mas ainda assim os Estados Unidos vai se sobrepor bastante a essas outras nações. Tá? Do ponto de vista econômico, a gente tem duas regiões importantíssimas para as revoluções industriais, né? Nesse caso aqui, para a segunda e para a terceira revolução industrial, tá? Onde no primeiro caso aqui, né, a gente vai ter o Manufacturing Belt, né, o cinturão manufatureiro nos Estados Unidos, tá? Importante para a segunda revolução industrial, onde a gente vai ter Detroit, né, como um grande centro produtor da Ford. A gente tem Pittsburgh ali, que vai se tornar um grande centro de produção de indústrias de base, então metalurgia, siderurgia. A gente vai ter Nova York como grande centro econômico, e a partir da necessidade de desconcentração produtiva, a gente vai ter, né, o Sun Belt, que vai ter início, né, na porção sul dos Estados Unidos, mas logo vai se expandir, tá, para a porção do Pacífico. E aí aqui nessa porção sul a gente tem áreas importantes, né, para a extração de petróleo, né, e refino de petróleo. Já, né, em Los Angeles e São Francisco aqui a gente tem, né, regiões importantes, sobretudo de indústrias de informação. Então a gente vai ter Google, Yahoo, né, a gente tem indústrias muito fortes nesse quesito. Por isso, região importantíssima, né, do Vale do Silício na terceira revolução industrial. Beleza, galera? Então é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.